A graça e a paz, irmãos. Amém? Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 6, versículo 34 até o 44. Irmãos, que noite maravilhosa. Deus já tem falado muito comigo hoje. A palavra que a irmã abriu o culto, a irmã Rosana, foi como uma flecha no meu coração, irmãos. Seja sensível, Deus pode falar com você hoje. Amém? Glória ao nome de Jesus. Marcos, capítulo 6, versículo 34 até o 44. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do eterno Deus. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a lhe ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos e ao redor pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem. E por todos distribuiu também os 2 peixes. E todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém, irmãos? Aleluia. Queridos, gostaria de ter mais um momento de oração. Amém? Senhor Jesus, Tua palavra, Senhor, ela foi lida. E Deus, nós amamos a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor fala com a Tua igreja por meio da palavra, Pai. Por isso eu peço, Espírito Santo, me usa nesse momento, Deus. Eu não tenho aqui as condições necessárias para estar pregando, não tenho habilidade, Deus. Eu não tenho a oratória, Deus. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode me usar, Pai. E as pessoas que entraram aqui hoje podem sair transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Todos nós, Pai, podemos sair daqui satisfeitos como essa multidão, meu Deus. Por isso eu oro em nome de Jesus. Bem, irmãos, queridos, eu vou ministrar a palavra debaixo do título Jesus, o único que pode satisfazer a multidão. Amém? Aleluia. Irmãos, a palavra satisfazer, ela vem ali do versículo 44, que diz que todos comeram e se fartaram. Ali no original, irmãos, a palavra se fartaram é a palavra shortazo. Ela é uma palavra que era utilizada no contexto rural, quando as pessoas iam alimentar o gado e ele então não queria mais nada porque ele estava 100% satisfeito. Irmãos, o evangelista Marcos disse que as pessoas que foram até Jesus saíram desse jeito, sem querer mais nada. E é o que Deus deseja para a sua igreja hoje. Amém? Ele quer nos encher, irmãos, com a presença gloriosa do Espírito Santo. E a gente não vai desejar mais nada, irmãos. Mais nada além dele mesmo. É o objetivo que eu tenho hoje, irmãos, é esse. Pregar para os irmãos, expor que quando Deus nos enche, a gente não fica mais atraído pelas coisas do mundo. A gente não fica mais atraído pelas propostas que Satanás nos faz. Porque a gente só quer Deus. Somente Deus. Amém, irmãos? Queridos, o homem carnal, ele tem desejos, ele tem ambições, ele tem um vazio existencial, irmãos, gigantesco. E ele vive, irmãos, a vida inteira em busca de tentar saciar isso. O que vai determinar, irmãos, se o homem vai encontrar ou não sentido para a sua vida, é aonde ele vai buscar. Se no mundo ou em Deus. Amém? O evangelista Marcos, irmãos, ele sabia disso. E quando ele escreveu o capítulo 6 de Marcos, ele estava com isso aí em mente. Porque se a gente analisar o contexto dessa passagem,
a gente vê que Marcos está fazendo uma comparação aqui entre os lugares que as pessoas buscam satisfação, entre o mundo e entre Deus. E ele faz isso, irmãos, ao comparar duas festas, a festa do mundo e a festa de Deus. Quando a gente vai ler o capítulo 6 de Marcos, a gente vê que ele começa narrando acerca da festa de Herodes Antipas. Herodes Antipas estava de aniversário, né? Ele era o governador da Galileia, e ele então convida todos os seus súditos, toda a sua corte, todo o seu governo, seus ministros, para uma festa. Está ali ele, toda a elite da Galileia, todas as pessoas do alto escalão estão naquela festa. De repente, a filha de Herodias, que era sua mulher, ela começa a dançar. E, irmãos, as pessoas elas ficam impressionadas com aquela dança. E então, Herodes chega para essa mulher e fala: tu pode me pedir qualquer coisa que eu lhe dou, até metade do meu reino. A filha de Herodias vai até a sua mãe e ela pergunta o que ela deveria pedir. E Herodias então diz para ela pedir a cabeça de João Batista num prato. João Batista, ele era um profeta de Deus, ele não tinha medo dos homens, ele não mudava a sua mensagem de acordo com o mundo, de acordo com o que as pessoas achavam. E Herodes Antipas, ele estava em adultério, ele estava com a esposa de seu irmão Filipe. Então o profeta pregava: Herodes, não te é lícito ficar com a esposa do teu irmão. E aquilo incomodava Herodias. Então ela pede para que a sua filha viesse pedir a cabeça de João Batista num prato. E Herodes, ele tinha medo de João Batista, mas diante daquela situação, estava todo mundo ali vendo, ele atende esse pedido. E então a festa termina de forma trágica, com a morte de um profeta de Deus. Lá no seu cárcere, ele já estava preso, ele foi morto. Os discípulos de João Batista, então, eles saem daquele local e eles vão até Jesus e levam essa mensagem para Jesus, falando: ó, o teu primo, o profeta João Batista, acaba de ser morto por Herodes. Jesus, então, diante dessa situação, irmãos, ele convoca os seus discípulos para ir para um lugar deserto, só para eles ficar, para ele pôr a cabeça em ordem. Porém, irmãos, chegando naquele local, uma multidão desesperada seguiu Jesus. E Jesus então muda todo o seu cronograma. E ele olha para aquela multidão com um olhar de ternura, com um olhar de misericórdia, e se compadece dele. Multiplica os pães e os peixes e alimenta aquela multidão. E então acontece essa grande festa. Amém? Então, irmãos, aconteceu essa comparação de Marcos. Ele está comparando aqui as festas, onde as pessoas buscam satisfação, a festa do mundo e a festa de Deus. Então ele começa a lançar aqui a comparação. A primeira festa ela foi conduzida por Herodes Antipas. A segunda festa foi conduzida por Jesus. Na primeira festa, somente a elite da Galileia foi convidada. Mas na segunda festa, irmãos, os mais pobres daquela região foram alimentados por Jesus. Amém? O entretenimento, irmãos, da primeira festa foi a dança da filha de Herodias. Mas o principal ponto da segunda festa foi a exposição da palavra de Deus. Jesus ensinou aquela multidão. Amém? E finalmente o clímax, irmãos. O principal ponto da primeira festa foi a morte de um filho de Deus, de João Batista. Mas o clímax da segunda festa foi a compaixão do Filho de Deus pelas pessoas. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, essa comparação ela é muito precisa, porque ainda hoje tem duas festas acontecendo, meu irmão. Tem duas festas acontecendo, a festa do mundo e a festa de Deus. E em qual delas nós estamos, irmãos? Em qual delas nós estamos tentando buscar a satisfação dos nossos desejos? É no mundo ou é em Deus? Amém? Irmãos, eu não sei qual que vai ser a tua resposta para isso, mas eu posso te dizer aqui com toda certeza, meu irmão. Ao lado de Jesus é a melhor opção. Aleluia. Em Jesus a satisfação para a alma do homem. Irmãos, o que o mundo não pode ofertar, Jesus pode, irmãos. Aleluia. A cura para o coração do homem
homem, o mundo não pode satisfazer, mas Jesus pode. Aleluia! Nele há prazer, irmãos. Nele há alegria. É por isso que os Salmos, irmãos, Salmo 1, versículo 1 e 2, vai dizer assim, os irmãos eles vão passar lá, eles estão com o texto. Bem-aventurado o homem, começa dizendo assim o Salmo. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Olha só, irmãos, como é melhor estar com Deus do que estar com o mundo. Eu vou ler o Salmo aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, irmãos? Então, Jesus, irmãos, em Jesus a satisfação. É melhor estar ao lado dele, e somente nele a nossa alma é completa. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Jesus. Querido, então a gente vai entrar aqui para o primeiro ponto do sermão. É a disposição de Jesus em satisfazer a multidão. Gostaria que você acompanhasse aí, se você puder, deixa a Bíblia aberta em Marcos, capítulo 6, a gente vai continuar lendo os versículos. Eu gostaria de ler novamente o versículo 34. Aleluia. Olha só. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou-lhes a ensinar muitas coisas. Amém, irmãos? Então, nesse versículo nós vemos a disposição de Jesus em satisfazer a multidão. Isso daí a gente consegue ver porque, primeiro, Jesus se compadeceu daquela multidão. É o que diz o versículo 34. Irmãos, Jesus, ele estava indo para o deserto querendo fugir das pessoas. Ele queria cuidar dele mesmo. Ele tinha acabado de receber uma notícia terrível, que seu primo havia morrido. Mas diante dessa situação, ele vê aquela multidão e ele não vê eles como um incômodo, como algo a ser evitado, mas ele se compadeceu daquelas pessoas, irmãos. Aleluia! Jesus se compadeceu daquela multidão. Ele não veio, irmãos, para despedir as multidão, mas ele veio para salvar as multidões, irmãos. Ele se compadeceu deles. Ele teve compaixão, irmãos. Ele não olhou para eles querendo que eles viessem embora, sem paciência, não. Jesus colocou eles no seu coração, os amou e teve compaixão deles. E tem compaixão de mim, e tem compaixão de você, meu irmão. Aleluia. Jesus disse que eles eram como ovelhas sem pastor. Bem, os líderes de Israel não estavam dando conta, irmãos, de curar as feridas do povo. Como diz lá em Jeremias, eles saram superficialmente as feridas do meu povo. Irmãos, aquelas pessoas estavam sem receber o alimento da palavra de Deus, sem conhecer verdadeiramente a Deus, porque os líderes religiosos não estavam cumprindo o seu papel, não estavam sendo fiel a Deus. E Jesus olha para aquelas pessoas e tem compaixão delas. Irmãos, talvez você entrou aqui nessa mesma situação, cansado, aflito. Talvez você tenha sofrido também na mão de falsos mestres, abusos. Talvez a falsa religião, as falsas doutrinas tenham castigado a tua vida, meu irmão. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele se compadece de você. E Ele está, irmão, disposto a sarar o teu coração, meu irmão. Ele quer te dar descanso. Aleluia. Jesus quer te dar descanso. Quer trazer refrigério para a tua alma, meu irmão. Glória a Deus. Mateus 11, olha o que Jesus fala em Mateus 11, versículo 28, 29 e 30. Eu vou ler para os irmãos. Os irmãos vão projetar para a gente acompanhar. Olha o que Jesus diz. Ele quer dar refrigério para a tua alma. Ele diz assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Jesus quer dar descanso para a tua vida, irmão. Receba hoje o refrigério. Receba hoje o toque de Deus na tua vida, meu irmão. Você vai sair daqui transformado. Amém, meus irmãos? Jesus tem disposição para satisfazer a multidão. Jesus, ele supre aqui, ó,
o homem na sua totalidade, quando a gente lê esses relatos. A gente vê o versículo 34 e diz que ele ensinou a multidão, ou seja, ele satisfez a mente. Lá quando a gente vai ver o relato da primeira multiplicação dos pães e dos peixes de Lucas, lá em Lucas capítulo 9, versículo 11, diz que Jesus também curou todos os enfermos que estavam ali. Então Jesus ele também supre as necessidades físicas do homem. E ali no versículo 42, a gente vê que Jesus, ele alimenta aquela multidão. Irmãos, aquele pão que ele dá ali é simbólico. Porque no capítulo 6 de João, que é um capítulo depois do relato da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, o próprio Jesus vai dizer, não, eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca mais terá fome. Então, Jesus aqui, ele supre totalmente o homem, em todas as suas esferas, alma, corpo e espírito. Jesus satisfaz o homem na sua plenitude. Ele completa completamente o homem. Ele preenche o vazio do coração do homem. Amém, meu irmão? Então, se você entrou aqui hoje achando que Deus quer te castigar, que Deus quer pesar a sua mão sobre você, eu quero te dizer que Ele quer satisfazer as suas necessidades, irmãos. Ele quer cuidar do teu coração. Ele quer, irmãos, trazer refrigério para a tua alma. Irmãos, isso não acontece porque nós somos importantes demais, porque Deus é obrigado, sente pena, não. Tem uma frase, irmãos, que eu sempre levo, eu gosto muito do pastor John Piper. Essa frase diz assim, ó, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Amém? Olha só, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Irmãos, isso acontece porque quando o nosso coração está completo por Deus, a gente não vai mais estar correndo aí no mundo atrás de satisfação para a nossa alma. A gente só quer saber de Deus, só de Deus. Amém? E assim a gente ama o próximo. E assim a gente vem aos cultos. E assim a gente cumpre os mandamentos do Senhor. Porque o nosso desejo é querer somente mais do Senhor. Aleluia! Quantos aqui querem mais do Senhor? Aleluia, irmãos. Aleluia. O Santo Agostinho, é um pai da igreja, nas suas confissões, tem uma oração dele que também fecha com isso que a gente está falando. Na sua oração que está escrita, ele diz assim, ó, Senhor, fizeste-nos para ti. E inquieto está o nosso coração, enquanto em ti não descansar. Amém? A gente foi criado com um propósito, para ter comunhão com Deus. Enquanto o homem, ele não está aos braços do Senhor Jesus, ele está inquieto. Ele ainda não se achou no mundo. Mas quando o homem, irmãos, ele encontra os braços do Senhor Jesus, e então ele é feliz. Então a felicidade naquela casa, então a transformação no lar, quando o homem, quando a mulher encontra Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Então o primeiro ponto era esse, Jesus tem a disposição de satisfazer a multidão. Segundo ponto, meus irmãos, é a indisposição e a incapacidade dos homens na satisfação da multidão. Amém? Gostaria de ler com os irmãos novamente o versículo 35 e 36. Amém? Marcos capítulo 6, 35 e 36. Diz assim, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos e ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Bem, irmãos, ao passo que Jesus tem a disposição e a capacidade para satisfazer a multidão, os homens, ele tem a indisposição e a incapacidade. Eles não querem, eles pedem para despedir a multidão, eles querem mandar aquela multidão embora. E eles viam aquilo com base na razão. Eles viam 3 problemas que não tinham como resolver, irmãos. Em primeiro lugar, no versículo 35 diz que era um lugar deserto. Um lugar deserto, então, não é um lugar favorável para uma multidão que tinha ali mulheres e crianças junto. Em segundo lugar, a hora já estava avançada, diz ali o versículo 35. Então, eles estavam pensando, né? Em breve a noite iria chegar. Então, com toda aquela escuridão, a multidão estaria sujeita a qualquer perigo da noite, uma cobra, alguma coisa ali. Então eles queriam despedir. Em terceiro lugar, eles não tinham os recursos necessários para suprir a multidão. Ali no versículo 37, eles perguntam, meu Deus, a gente vai precisar de 200 denários
alimentar essa multidão. Um denário, para os irmãos saberem, era o salário por um dia de trabalho. Eles teriam que trabalhar 200 dias para conseguir comprar pão para poder alimentar toda aquela multidão. Então, o homem, ele via ali um completo sinuca de bico, ele não tinha o que fazer. O lugar não era propício, o horário não era propício e eles ainda não tinham os recursos necessários. Então, eles queriam mandar a multidão embora. Os homens não podiam satisfazer aquela multidão. Amém? Irmãos, e essa situação ela revela algo para nós. Irmãos, o mundo, o homem, todo esse sistema orquestrado por Satanás não pode satisfazer a alma do homem. Amém? O Satanás, irmãos, ele tenta de qualquer forma manter as pessoas longe de Deus. E ele faz isso às vezes por promessas que ele não pode cumprir ou por falsas promessas. Ele começa dizendo para as pessoas: olha, se você tem um emprego X, então você vai ser feliz. Não, irmão, se você tiver um carro X, aqui, se você trocar de carro, então você vai encontrar alegria para a tua vida. Mas, meu irmão, a alegria só está quando o nosso coração é cheio da presença do Espírito Santo. Amém? Nada que esse mundo pode oferecer, nada que esse mundo caído tenha a nos entregar, pode satisfazer a alma do homem. O vazio existencial dentro de cada um só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele experimentou isso que eu estou falando. Lá em Filipenses 3, capítulo 7, versículo 8, a gente vai ver na prática isso que eu estou falando aqui. Falsas promessas que o mundo tem a oferecer não satisfaz o homem. A irmã Rosana falou isso ainda no início do culto. Fechou completamente com a palavra de hoje. Foi Deus trazendo que é verdade isso. Filipenses, irmãos, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está afirmando, olha só, que para ele é lucro perder todo o status que ele tinha na sociedade, por ser um grande líder do judaísmo, se ele pudesse conhecer mais de Cristo. Amém? Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Ele conheceu algo tão bom. Ele conheceu algo tão prazeroso, irmãos. Algo que trazia tanta felicidade para o coração dele, que todas aquela falsa promessa, tudo que o mundo oferecia para ele como proposta de satisfação, ele fala que ele não quer mais saber. Ele trata aquilo como refúgio. Ele só quer a Cristo, meus irmãos. Aleluia. Deus, irmãos, Deus faz isso conosco. Quando a gente conhece, quando a gente experimenta algo que é tão doce, algo que é tão bondoso, algo que é tão prazeroso, a gente não quer saber mais de nada. A gente faz como Paulo. Eu considero como refúgio toda aquela minha velha vida, os pecados que eu vivia no passado, tudo aquilo que eu fazia de errado, eu não quero mais. Eu só quero Jesus. Aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus. O homem não pode satisfazer, mas Deus pode. Deus pode completar o coração do homem. Amém, irmãos? Terceiro ponto. A gente não vai se estender muito, irmãos. Terceiro ponto. A cooperação entre Deus e os seus discípulos para a satisfação da multidão. Amém? Irmãos, Deus aqui estava com compaixão das pessoas. E Ele queria alimentá-las. Ele queria satisfazê-las. Mas Ele optou fazer isso pelas mãos dos discípulos. Amém? Ele decidiu contar com os que estavam do seu lado. Ali no versículo 37, Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer. Amém? Então, novamente, agora os discípulos veem outros 3 problemas que eles não poderiam. Antes eles nem pensavam em alimentar a multidão. Eles queriam despedir, eles queriam mandar o pessoal embora. Mas agora Jesus pede algo para eles: alimentem essa multidão. E eles veem 3 problemas. Primeiro, versículo 44 diz que era uma multidão. Havia mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que havia entre 15.000 pessoas naquele local. Então, era uma demanda muito grande e eles não conseguiam saciar essa demanda. Segundo lugar, eles não tinham onde comprar pão. Eles estavam no deserto, não estavam na cidade. E em terceiro lugar,
eles não tinham dinheiro suficiente. A gente já viu no começo isso. Então, para eles nada era favorável. Na visão humana deles, não tinham o que fazer. Diante dessa situação, então Jesus, ele quer ensinar pelo menos duas coisas para os seus discípulos e para nós hoje. Amém? Olha só, irmãos. Jesus quer dizer que esses homens não devem estar prontos para se eximir das suas responsabilidades. Amém? Irmãos, esses homens, eles sempre estavam querendo despedir a multidão. Aqui não foi a primeira vez que eles queriam despedir. Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vê que a mulher Cirofinícia vai até Jesus pedindo misericórdia, pedindo graça. E eles se viam incomodados com aquilo. Eles queriam despedir aquela mulher, pedir que ela fosse embora. Em outra ocasião, as pessoas estavam trazendo criancinhas para o Senhor abençoar as criancinhas. E eles estavam repreendendo. E eles estavam querendo que as pessoas mandassem aquelas crianças embora. Eles não estavam querendo ser incomodados. Eles estavam querendo se eximir das suas responsabilidades. Mas, irmão, essa não é o jeito de Deus fazer. Esse não é o jeito de Deus fazer. Deus queria satisfazer aquela multidão. Deus quer que eu e você, meu irmão, viemos agir em prol dessa multidão aí fora que está passando fome, que não está saciada. Amém? Irmãos, então, quando você estiver andando no centro da cidade e viu um morador de rua lá, não atravesse o outro lado. Não atravesse a rua, mas vai diante dele, meu irmão. Não despeça essa multidão. Vai diante dele e fala: meu irmão, o crack, o álcool, o mundo, isso não pode satisfazer o teu coração. Somente Jesus pode. Então se arrependa dos seus pecados. Creia em Cristo e passa a receber agora mesmo a presença do Espírito Santo na sua vida, que você vai estar satisfeito. Fala isso, meu irmão. Fala isso. Não se exima das suas responsabilidades. Se vier alguém comentando algum problema com você, algum problema de saúde, não manda essa pessoa logo para o médico. Não manda, vai lá para o pastor que o pastor ora. Mas, irmão, impõe a tua mão. E, em nome de Jesus, pede por cura, clama por cura. Não despeça as multidões. Mas olhem para eles com olhar de ternura e de misericórdia. Porque o Senhor quer alimentar essas multidões. Amém? Segunda coisa que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Ele quer que eles peçam, busquem e batam. Irmãos, um pouco antes de acontecer essa situação aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor Jesus, ele prega algo maravilhoso no Sermão do Monte. Está lá em Mateus 7, versículo 7, versículo 8. Jesus ensinou uma coisa para os seus discípulos. Amém? Ele disse o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Buscais e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então o que Jesus queria que os seus discípulos fizessem, que eles reivindicassem as promessas de Deus. Deus, ele disse: olha, se vocês pedirem, eu vou conceder. E eles não estavam nem pedindo um milagre. Eles não queriam que algo sobrenatural acontecesse. Irmãos, e por vezes isso acontece conosco. A gente nem pede mais por milagre. Quando vem algum enfermo, a gente já manda ele logo para o hospital. Mas, irmãos, isso não pode ser assim. Nós nos acostumamos em não ver milagres, mas essa não é a realidade. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Lá em Marcos capítulo 16, ele deixou bem claro: estes sinais seguirão os que creem. E meu nome falarão em outras línguas, expulsarão demônios e curarão os enfermos. Amém? Não é normal não ter milagre. Não é normal não acontecer mais milagres. Irmãos, não pode ser assim. O Senhor Jesus fez uma promessa e quer que a gente reivindique. Então ore, irmãos. Ore, impunha as suas mãos sobre os enfermos. Ordena a cura, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a gente não vê que na Bíblia era assim. Na Bíblia a gente vê milagre. A gente abre a nossa Bíblia, a gente folheia, a gente vê milagre. A gente vê Deus agindo. A gente vê Deus transformando as pessoas. Nós não podemos nos acostumar e não ver mais conversões. E não ver mais batismo. Nós temos que insistir. Nós temos que clamar por milagre, meus irmãos. Aleluia! Ah, meu Deus. Irmãos, Deus, ele quer alimentar essa multidão e conta conosco. Amém? O mesmo Senhor Jesus, que disse: ide e pregai o evangelho, também falou: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Nós não temos poder nenhum para fazer milagre, mas Ele tem e Ele está conosco. Amém, irmãos? Só basta a gente se colocar na brecha, irmãos. É a gente falar, não, eu quero que aconteça. A gente tem que fazer conforme fez Isaías. Lá em Isaías 6, versículo 8. A gente tem que se colocar na brecha, irmãos. Se coloque na brecha. Amém? Diz assim, ó. Isaías 6, 8. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, irmãos? Deus quer satisfazer essa multidão. E conta comigo e conta com você, meu irmão. Se coloque na brecha. Esteja à disposição de Jesus. Ele quer te usar. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, naquela situação, queria estar satisfazendo aquelas multidões. E Ele queria que Ele fazer isso por meio dos seus discípulos. Então, antes de fazer o milagre, Ele toma algumas medidas pedagógicas para ensinar os seus discípulos e ensinar a gente hoje alguns segredos de como é trabalhar com Deus, de como é caminhar com o Senhor Jesus. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, é preciso reconhecer que os seus recursos são insuficientes. Ali no versículo 38, o Senhor Jesus diz assim: quantos pães tendes? E de ver. Irmãos, o milagre de Deus, ele acontece quando o homem decreta a sua falência. Amém? Olha só o déficit que eles tinham ali, irmãos. Eles tinham 5 pães e 2 peixes e uma multidão de pelo menos 5.000 homens. O déficit era imenso. Então, o primeiro segredo para trabalhar com Deus é aprender que os nossos recursos não são diferentes. É bater no teu peito e dizer: Senhor, eu não sei pregar. Senhor, eu não sei cantar. Senhor, eu não sei o suficiente, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu sou dependente do Senhor para que as coisas aconteçam, Pai. Eu preciso que o Senhor faça a obra. Por mim mesmo não vai acontecer. Aleluia. Glória a Jesus. Segundo segredo, irmãos. Coloque o pouco que você tem nas mãos de Deus. Ali no versículo 38, então o garoto que estava ali com 5 pães e 2 peixes, ele entrega esse alimento a André, e André pega o alimento e coloca nas mãos de Jesus. Amém? Irmãos, o teu pouco na mão de Deus é muito, amém? Você pode não saber pregar, eu não sei pregar, você pode não saber cantar, mas coloca o pouco que você tem na mão de Deus. Você pode achar, eu não conheço de Bíblia, o que eu conheço da Bíblia é muito pouco, mas pega, irmãos, isso que você conhece da Bíblia e compartilha com alguém que está do teu lado, compartilha com alguém que trabalha com você, com algum familiar teu, que você vai ver o milagre de Deus acontecendo, tu vai ver essa pessoa convertendo-se a Cristo. Irmãos, o teu pouco na mão de Deus é muito, amém? Nós não podemos fazer o milagre, mas a gente pode colocar o que a gente tem nas mãos de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Terceira lição que o Senhor nos dá. Nós já vamos terminar, irmão, não vamos estender muito. Terceira lição, organize-se. Ali no versículo 39, o Senhor Jesus pede que os discípulos assentem aquela multidão em grupos de 100, de 50 e 50. Amém? O Senhor é um Deus de ordem. Amém? Se a gente quer aprender a trabalhar com o Senhor, é preciso ter ordem. Não dá para deixar as coisas do Senhor para cima do laço. Não dá para deixar para preparar o sermão antes de vir para o culto. Não dá para ensaiar as músicas somente em alguns minutos antes. Não, irmãos. As coisas do Senhor precisam ter ordem. Tem que chegar aqui, não pode, irmãos, querer sempre chegar atrasado. Irmãos, é preciso ter ordem. Se você quer ver as coisas acontecendo, as coisas de Deus acontecendo, precisa haver ordem, amém? Para uma igreja prosperar, para uma igreja crescer, é preciso, irmão, ordem. A liderança tem que se unir, tem que estar junto. É preciso ter ordem, amém? Glória a Deus. Em quarto lugar, irmãos, o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos é quem devem repartir o pão. Amém? Aleluia, irmãos. Irmãos, Deus, Ele quer nos usar, irmãos. Deus conta conosco. Nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, talvez o mundo ache que você não tem valor para o mundo, mas para Deus você tem. Deus quer te usar, Deus conta com você, Deus conta com as tuas mãos para transmitir o pão e colocar na mesa das pessoas, irmãos. Deus conta com você, você tem valor para Deus, Ele quer te usar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Por fim, o alimento que o Senhor oferece
satisfaz plenamente. Amém? Quando a gente cumpre todos esses segredos, irmãos, a gente se torna um canal entre Deus e as pessoas. Então, o pão de Deus que passou pelas nossas mãos chega até essas pessoas e elas são satisfeitas. E esse é o desejo de Deus. Amém, irmãos? Ele quer satisfazer as pessoas. Ah, irmãos, vamos orar. Se coloque de pé. Se coloque de pé, eu quero orar com você, meu irmão. Quero pedir a graça do Senhor Jesus sobre cada vida aqui. Ah, irmãos. Irmãos, o versículo 43, ele diz assim, ó. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Amém? O nosso Senhor Jesus fez essa primeira multiplicação de pães e de peixes no território de Israel. E esse número de cestos que sobraram é profético. Sobraram 12 cestos. A nação de Israel, ela foi formada com base nos 12 filhos de Jacó. O que o Senhor estava dizendo aqui, com esse milagre, é que Ele satisfaria completamente Israel. Ele era aquele que ia trazer satisfação para Israel. Mas, irmãos, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para você hoje. Deus não veio somente para satisfazer a Israel. Ele fez a primeira multiplicação de pães, sim, em território de Israel. Mas depois ele atravessa o mar da Galileia, ele atravessa o mar de Tiberíades, ele vai nas regiões gentílicas, em pessoas que não conheciam a Deus, em pessoas que não conheciam a lei do Senhor. E lá, no território gentil, ele multiplica pela segunda vez os pães e os peixes. E naquela situação, irmãos, sobrou 7 cestos cheios de pães. 7 também é um número profético, irmãos. Significa completude. Então, o que esse milagre aqui significa para a nossa vida é que o Senhor Jesus, Ele não satisfaz somente Israel, mas Ele satisfaz a todos nós. Amém? Jesus não veio trazer perdão somente para Israel, mas veio trazer perdão dos pecados para mim e para você. Jesus veio para trazer uma nova vida para mim e para você. É para todos. Ah, irmãos, Ele não deixa ninguém para trás. Ele se importa com você. Ele quer trazer cura e restauração para a tua vida, irmãos. Ele se importa com você. Amém? Eu quero orar, irmãos, eu quero orar. Se coloque na presença de Deus, irmãos. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar. Querido Senhor Jesus, a tua palavra foi exposta e nós ouvimos a tua palavra, Senhor Jesus. Mas eu peço ainda mais, Pai, sela essa palavra em cada coração, Pai. Ó Deus, enche cada pessoa aqui com o teu Espírito Santo, Jesus. Derrama da tua unção, do teu poder sobre cada pessoa aqui, para que eles venham sair daqui completamente satisfeitos, Pai. Que eles não venham somente entender o que essa mensagem foi, mas que eles venham experimentar, Senhor Jesus. Que cada pessoa aqui hoje venha sentir o seu coração queimando de amor por Jesus. Que cada pessoa aqui hoje, Jesus, venha sentir o toque do teu Espírito Santo e entender na prática, Pai, o que é ser satisfeito por Jesus. Que venha aprender na prática o que é comer do pão da vida e não ter mais fome, Deus. Eu peço, Senhor Jesus, não deixa ninguém sair daqui insatisfeito, não deixa ninguém sair daqui ainda com fome, Pai, mas enche cada pessoa aqui com teu Espírito Santo, derrama do teu poder e toca em cada coração, Pai. Eu peço, satisfaz toda a alma aqui, Pai, porque se na igreja eles não forem satisfeitos, em nenhum mais